estamos aqui reunidos na presença de Deus, nas testemunhas, para solenizar diante do Todo-Poderoso a união matrimonial, esse casamento entre Gideael e Atália. E para nós é um privilégio por nos ter sido convidado pelo nosso irmão Gideael para estar realizando esta cerimônia. É uma honra muito grande para mim, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós, qualquer coisa, nós vamos me perdoar, irmãos, pela voz que hoje eu fui atacado com uma gripe muito forte. Se tiver alguma falha em algumas palavras, nos perdoem em nome de Jesus. Nós vamos ler a certidão de casamento que nossos irmãos já estão casados perante a lei do homem, Os irmãos já estão casados. E aqui está em minhas mãos aqui a certidão de casamento. Então diz assim a certidão: Gideael Berto, nascido no dia 20 de maio de 1985, em Rio Claro, São Paulo, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, filho de Ailton Berto e de Damares da Cruz Leite Berto. Atália de Juliane Borges Masson, nascida no dia 30 de abril de 1993, em Araras, São Paulo, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, filho de Marcos Masson e Sheila Aparecida Borges Masson. A data de registro de casamento foi 15 de junho de 2013, comunhão, registro de casamento, comunhão parcial de bens. Ele continua a usar o mesmo nome, Gideael Berto, e ela passa a usar o nome de Atália de Juliane Borges Masson Berto. Amém? Então está aqui a certidão, meus irmãos foram casados, já estão casados no cartório, e agora esse momento particular em que nós estamos como ministro da palavra de Deus para abençoar a vida do Gideael e a Atália nesse dia tão importante das suas vidas, diante das testemunhas e diante de Deus principalmente, que estará selando este novo casamento, esta união de Gideael e Atália a partir de hoje. Amém? Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nenhum dos teus prazeres será perfeito, Senhor, se tu não tomares por completo. Faltará algo sublime em nossas horas mais felizes se tu, Senhor, não nos acompanhares com a tua bênção. Suplicamos-te, pois, e assim como o Senhor Jesus Cristo esteve presente nas bodas de Caná da Galileia, assim também nós te pedimos, nós possamos desfrutar do teu gozo, da tua divina presença, agora, durante esta cerimônia. Pedimos que a bênção da tua presença seja uma realidade na vida do Gideael e da Atália, que vão fazer um juramento solene diante de ti e dessas testemunhas, Senhor. De modo que a lembrança desta hora santa os fortaleça, os console em meio a todas as provas e mudanças que o futuro nos trouxer. Que a plenitude da tua presença seja uma realidade em todas as situações, ó Senhor. Manifesta a tua sabedoria, o teu amor, a tua direção neste casamento. Amém. Aproveitar os irmãos estão em pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, versos 25 e 33. Diz assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, fim dela apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor é igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, pai e a mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Igualmente vós, maridos, vivei com elas, com entendimento, tanto ama a mulher como o vaso mais frágil. E como sendo elas herdeiras conosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as nossas orações. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele próprio o Senhor do corpo de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres são sujeitas aos seus maridos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas ao vosso próprio marido, para que também, se algum deles não obedecem a palavra, pelo procedimento das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Amém? Os irmãos pensam, pode se sentar. Amada igreja do Senhor, hoje fiquei surpreso porque normalmente é noivo que atrasa, né? Mas hoje atrasou um pouco noivo, mas é sempre assim, né? Se fica marcada na história, não é verdade? E se fica marcada, a gente vai sempre lembrar aquele casamento que o Gideão chegou a atrasar, né? Mas irmãos, a palavra do Senhor é muito linda, maravilhosa, quando ela nos fala acerca do casamento. E a Bíblia é um manual, não somente para o Gideão e a Atália, que estão casando, mas é um manual para todos nós que já somos casados. É um manual para nós, irmãos, termos uma vida abençoada juntamente com as nossas esposas. Porque Deus criou o casamento, irmãos, quando Adão estava sozinho no jardim do Éden. Ele era feliz antes de ser esposa. Muitos acham que vão casar para ser feliz, mas nós sabemos que Adão, ele era feliz quando estava no jardim do Éden, colocando nome nos animais. Ele viveu muitos e muitos anos sozinho. Mas eu imagino que Adão, irmãos, Deus conhece o pensamento do homem e da mulher. Eu imagino que Adão ficava olhando o boi da vaca, né? O leitão da leitoura, e assim por diante, todos os animais, macho e fêmea. Talvez ele pensava consigo, mas está faltando alguma coisa para mim. E Deus, como conhece o coração do homem, ele então colocou um sono profundo em Adão. E ali Deus serra a costela de Adão. E quando ele acorda, ele vê uma princesa do seu lado. E aí então Deus institui a primeira família. Mas, como toda a família, todo casamento sempre tem problema. Não é verdade? Todos. Se tiver alguém aqui que é casado e não tem problema, parabéns. É o primeiro que... Todo casamento, irmãos, todo casal tem problema. Os primeiros dias de casamento, lua de mel é uma maravilha. Um se conhece o outro, começa a conhecer o outro, não é? Mas, irmãos, ao passar dos tempos, as coisas mudam, irmãos. Mas nós temos que ter em nossa vida, em nosso casamento, o alicerce e o pilar que é Jesus Cristo de Nazaré. Se você colocar Jesus Cristo no teu casamento, como pilar, como alicerce, você vai viver com a sua esposa até que a morte os separe. Pois esta é a ordem de Deus, até que a morte os separe. Por isso,
irmãos que já são casados não tem mais jeito, já escolheu. Agora é até que a morte separe. Mas você jovem, você que está querendo namorar, é uma decisão muito importante, Micael, não é? Porque quando nós escolhemos a pessoa que nós vamos viver do nosso lado, tem que ser, irmãos, até que a morte separe. Porque tem pessoas brincando de casar, irmãos, não é brincadeira. Casam um ano separado, casam de novo e casam quantas vezes quiser. Porque a lei agora, irmãos, está terrível, irmão. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Gideão, Atalha. Eu tenho certeza que a Atalha foi preparada por Deus para você. E Gideão, Atalha, ele foi preparado por você. Em nome de Jesus. Problemas vai ter. Sempre tem discussões. Sempre tem algo, irmãos, que Satanás tenta nos impedir. A coisa linda, irmãos, a palavra de Deus, quando nós lemos sobre Jó, se você pensar, parar e pensar no que aconteceu na vida de Jó, irmãos, ele era feliz, ele tinha uma família feliz, ele tinha muito dinheiro, ele era muito bem sucedido, irmãos, mas algo veio acontecer na vida de Jó que ele perdeu todo o seu dinheiro, ele perdeu todos os seus filhos, e ainda por cima ficou doente. Ele teve uma crise na sua família financeira, no seu casamento, uma crise financeira. Ele teve uma crise conjugal com a sua esposa, porque ele estava, irmãos, totalmente doente, cheio de feridas, não é? Eu creio que a esposa dele se afastou dele por causa daquela doença, da lepra, um mau cheiro terrível. Mas, irmãos, quando você vai no final do capítulo de Jó, no capítulo 42, você vai ver que a mulher de Jó estava lá. Acabou o dinheiro, acabou a saúde, a família foi quase destruída, ou foi toda destruída, mas a mulher dele estava lá. Hoje em dia, irmãos, as pessoas se casam pela aparência, se casam talvez porque tem dinheiro. Quando acaba o dinheiro, ela rapa fora. Não quero mais ele. Amém? Mas a mulher de Ló estava lá. Não se critica a mulher de Ló, mas quando Ló estava lá coçando com as suas feridas, com os cacos de telha, aí estava lá a mulher de Ló. Mesmo que, né, falando para ele, Jó, por que você não morre, Jó? Mas eu estou falando Jó aqui, né? Eu estou falando né? E não é um sinal para mim. Porque se eu não lerei sobre Jó, mas a mulher de Jó, vai ser fácil, agora que eu estou lendo. Mas a mulher de Jó, naquele momento tão difícil, mesmo assim, ela estava do lado dele. E a Bíblia diz, irmãos, que ele contou novamente com ela, eles tiveram mais 10 filhos. Mas se fosse analisar, irmãos, pelo que aconteceu, quando Deus abençoou novamente Jó, eu acertei. Quando Deus abençoou novamente Jó, ele poderia muito bem dizer para ela assim: olha, mulher, quando eu estava doente, quando eu estava na miséria, quando eu estava na desgraça, você mandou eu morrer. Você lembra? Mas não. Sempre tem que existir no casamento o perdão. Amém? Porque problema sempre vai ter. Alguma coisa Satanás vai fazer. Sempre vai ter alguma coisa que Satanás vai tentar impedir que vocês vivam até que a morte os separe. Por isso tem que haver um perdão na vida de vocês. E outra coisa também, sempre haver o mesmo amor que você tinha por ela quando namorava. Porque muitas pessoas hoje, irmãos, eles namoram por paixão. Não é verdade? Namora por paixão, mas quando casa,
aí o negócio muda. Porque quando a pessoa namora por paixão, se ela sentiu o chulé do namorado, nem liga. É verdade? É verdade. Se sentiu o chulé do namorado, nem liga, vai ser um perfume para ela, porque está apaixonada. É verdade? Parece que não está dormindo quando está namorando, aquele ronco. Né? E para ela é uma sinfonia. Mas depois em casa, meu marido começa a acordar. Nunca, pelo amor de Deus, deixa eu dormir. É verdade? Quando o marido tira o sapato dentro de casa, ele chora lá. Irmãos, é tudo motivo de briga, de discussão. Amém? Mas eu tenho certeza que Gideael e Atália estão formando esse casamento porque vocês o amam um ao outro. Amém, meus irmãos? Por isso, irmão, você que está me ouvindo, você é casado, tem a sua mulher, valorize a sua mulher, a sua esposa. Você, mulher, valorize o seu esposo, mesmo com os seus defeitos, mesmo com algo que você venha se irritar com ele, mas ore por ele. Peça que Deus mude. Faça uma campanha para que Deus venha mudar o teu esposo, o teu casamento estiver em crise. Faça uma campanha para que Deus venha mudar a tua esposa, se o teu casamento estiver em crise, mas não separe dela. Não separe dele, porque vocês foram formados por Deus. E esse casamento tem que durar até a volta de Jesus. Amém? Eu já estou com 16 anos de casado. Já tenho para ter muita experiência. Né, irmã? Irmã casou primeiro que eu. Muita experiência, irmãos. Momentos de alegria, momentos de altos e momentos de baixa. Momentos de alegria e momentos de tristeza. Não é verdade? Aqui nós, pastores, sempre tem costume de dizer, né? Vocês vão viver junto na alegria, na tristeza, né? Na prosperidade, na pobreza, como assim. Mas devia continuar, né? Falando que vocês vão ter que viver para sempre, até que a morte separe, com alegria, tristeza e prosperidade, ou pobreza, enfermidade ou não, com cabelo sem cabelo, com barriga ou sem barriga. É verdade. Porque há 16 anos atrás eu não tinha essa barriga. É verdade. Essas coisas mudou, a minha esposa acostumou, teve que acostumar, é verdade? E eu tenho cabelo. Né? Mas, irmãos, nós nunca vamos ser bonitinhos, formosinhos. Vai mudar, irmão. Nossas vidas existem mudanças, mas o amor que em vocês nunca pode acabar. Glória a Deus. Amém? Mesmo se o Gideão acabar repetindo, o carinha, a tábua será ter que viver pelo resto da vida. Amém? Mas, por Deus, irmãos, está no negócio. É coisa linda, é coisa maravilhosa, porque o casamento é companheirismo, irmãos. Um ajuda o outro, né? Eu ajudo a minha esposa me ajuda. Hoje fiquei doente o dia inteiro hoje, em cama, com uma febre muito alta hoje, embaixo de coberta, com blusa. Cada meia hora minha esposa indo lá. Tudo bem? Melhorou? Está bem, irmãos? É coisa linda, irmão. Coisa maravilhosa, casamento. Aleluia. Mas, Gideael e Atália, que vocês, em nome de Jesus, faça a diferença. Ou seja, mais um casamento. Seja o casamento. Vocês vão ser o casal. Uma obreira na casa do Senhor. Juntos, para onde o Senhor mandar, aconteça o que acontecer. A Atália, o Gideael está do teu lado. Aconteça o que acontecer, Gideael, a Atália está do teu lado. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus, irmãos, já falei mais. Vamos
já dar entrada nas alianças, mas antes eu quero que o Gideael faça uma confissão diante da Tália, agora, diante das testemunhas e principalmente diante do Deus Todo-Poderoso que está olhando agora esse Senhor. Amém? Gideael, você promete diante de Deus, diante dessas testemunhas, receber a Tália como sua legítima esposa, para viver com ela conforme foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento? Sim, eu honraria até a morte. Honraria ela até a morte. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade, na saúde, na prosperidade ou na adversidade e manter-se fiel a ela enquanto os dois vivem? Sim. Tália, você promete diante de Deus que essas testemunhas receberam Gideael como seu legítimo esposo para viver com ele conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Sim. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la da enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade, manter-se fiel a ele enquanto vocês dois viverem? Sim. Amém. Então vamos, irmãos, agora dar entrada às alianças. microfone, mas isso é normal, né? Bom, está aqui, irmãos, o símbolo do casamento. O casamento, irmãos, não é um acordo, não é um contrato, porque o contrato você pode quebrar ele. Você alugar uma casa e o inquilino não cumprir com o contrato, ele pode ser destruído. Mas a aliança não pode ser quebrada. Desde o início da fundação do mundo, Deus vem fazendo aliança com o homem e com a mulher. E agora no casamento está aqui o símbolo, não é, desse casamento, a aliança.
que não é somente para mostrar para as pessoas que você é compromissado, que a Natália é compromissada, mas toda vez que você olhar para a sua mão esquerda, a minha já está gastinha já. Está na hora de trocar. Mas toda vez que você olhar para a sua mão, para a aliança, você vai lembrar do compromisso que você tem com ela. Natália, toda vez que você lembrar, você vai lembrar que você tem um compromisso com o Gideael. Amém, meus irmãos? Vamos orar então e consagrar a Deus esta aliança, por gentileza. Todos os convidados fiquem em pé para nós levantar a Deus esta oração. Senhor Deus, nosso Pai, aqui está esta aliança, Senhor, que é o símbolo deste casamento, Senhor, que nunca pode ser quebrada. Consagramos a Ti esta aliança, Deus, quando o Gideael colocado no dedo da Natália, a Natália colocando no dedo do Gideael. O Senhor possa selar, meu Deus, este compromisso, selar, Senhor, este matrimônio, Pai, para a Tua glória, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Gideael pode pegar aqui a sua aliança, colocar no dedo da Natália. Diga assim comigo, Gideael. Usando esta aliança como símbolo da nossa união, como símbolo da nossa união, eu me caso contigo, unindo a Ti, e lembra-te, unindo a Ti, o meu coração, a minha vida, tornando-te participante de todos os meus bens. Que essa aliança seja um símbolo puro e imutável do seu amor de Gideael pela Natália. Agora aqui está a Natália. usando esta aliança como símbolo da nossa união, de nossa união. eu me caso contigo, unindo a Ti, o meu coração e a minha vida, tornando-te participante de todos os meus bens. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do seu amor pelo Gideael. Amém? Agora vocês vão dobrar os seus joelhos e nós estaremos orando. Gideael, a Natália, coloca a sua mão aqui. Gideael, coloca a sua mão em cima. Vamos orar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus eterno, Criador e Consolador do céu e do mundo, doador de toda graça, e autor da vida eterna. Abençoa o Gideael e a Natália, Senhor, que abençoamos em Teu nome, a fim de que eles vivam sempre em paz, em amor, conforme Teus mandamentos. Conduz o lar e a vida deles de acordo com a Sua palavra, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que continue a ser Salvador e guia das suas almas imortais, para que, mediante a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, alcancem a glória eterna. Visto que Gideael e Natália conseguiram ambos em ingressar no estado do matrimônio, diante de Deus, diante das testemunhas, havendo ambos dado e empenhado sua fé e palavra um ao outro, o que manifestavam pela união das mãos, eu os declaro marido e mulher, casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Aqueles que a qual Deus uniu, nenhum homem separa. Amém? Dê uma salva de palmas para o casal. Eu já também agradeço e
encerrada essa cerimônia. E agora, então, vamos aos cumprimentos dos padrinhos, em nome do Senhor Jesus.
de Israel e Natal. Que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe, nos guarde e nos mantenha firmes. Que o Senhor, os seus misericórdia, volte para nós os seus olhos de harmonia e glória, de tal maneira que nos enche da sua graça e bênçãos espirituais. Que possais viver este mundo em seu santo terror, no mundo inteiro, possais gozar da vida celestial e eterna. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu já vou estar indo pra lá porque eu tenho que dar viagem. Eu tenho que dar viagem para pegar a água. Eu vou geral cheio. Beijo. Estevam ali, vamos. Aquele irmão que você falou. Já tá indo? Meu irmão. Fica lá embaixo de encontro de ter o sinal de piscaneta ali. E aí, tipo, ela muito pouco, mãe. Ela tá podendo, ela tá na casa dela. Filmando.
Vem agora aqui. Jaciel, vamos tirar uma foto com nós dois lá. Usar, Jé? Eu? Não foi eu tirar foto. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.